Aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor sobre as nossas vidas. Deus é bom. Deus é muito bom. A sua misericórdia, ela dura para sempre. E Ele se faz presente aqui no nosso meio, amém? Aleluia, Jesus. Aproveitar que as irmãs estão em pé. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 3, verso 16. Amém. Quem encontrou, diga amém. Isso. Isso aqui é o versículo do Marquinho. Toda vez que a gente dava oportunidade para ele, era esse versículo que ele falava, né? Nem lia, ele falava, né? Então eu tenho certeza que esse versículo está dentro do coração dele. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? As irmãs podem se assentar. Amém? Nós seres humanos, nós somos pessoas muito interesseiras. Interesseiras ou interessadas, né? Porque a vida de Jesus e a sua palavra que ficou para nós escrita é para nós analisarmos bem como é que nós somos. O Senhor Jesus Cristo, ele chegou a alimentar, acredito, por volta de 12 mil, 13 mil pessoas com pão e peixe. A Bíblia diz que todos os milagres que o Senhor Jesus Cristo realizou não caberiam em todos os livros da face da terra. Mas nós sabemos que quando chegou o momento crucial, que ele estava com 12 discípulos no jardim de Getsêmani, a Bíblia nos diz que ele saiu, se separou dos 12, puxou 3 junto dele e levou junto dele para um particular. Mas ele disse para esses 3: fica aqui vocês 3, e enquanto isso eu vou orar. Ou seja, ele estava com 12, diminuiu para 3, e depois ele foi sozinho. Ele se dirigiu sozinho para o seu momento de oração, para o seu momento particular. E todos nós precisamos desse particular com Deus. Ele queria um particular. Nesse particular, ele clama ao Pai e ele diz: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. O que eu quero dizer e deixar para a igreja nessa manhã é que não importa a quantidade de pessoas que rodeiam você, haverá um momento que você vai estar só. E esse momento de estar só é o momento de nós estarmos próximos de Deus, estamos ligados cada vez mais nele, porque as pessoas se aproximam quando você tem algo, mas se você não tiver mais aquele algo, ou se você cair, ou se você padecer como o Senhor Jesus Cristo padeceu, aqueles mesmos que foram alimentados pelo pão e peixe, foram os mesmos que depois aplaudiam o exército romano, dirigindo Jesus até o Calvário. Então os mesmos que estenderam a palmeira para que o Senhor Jesus entrasse montado no jumento como um rei, foram os mesmos que lhe disseram: seja crucificado.
Então há momentos na nossa vida que nós somos ovacionados, somos aplaudidos, mas na maior parte do tempo nós somos dessa forma, solitários. E servir a Deus não significa que você pode estar no meio de uma grande multidão, significa sempre você estar solitário, no mundo solitário. A palavra de Deus fala sobre o peregrino. O peregrino nada mais é do que uma pessoa solitária. Ele faz aquilo que Deus colocou dentro do seu coração, e as pessoas à sua volta não conseguem entender por que ele precisa fazer aquilo. É como nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E por que nós temos essa vontade de anunciar Jesus para os outros? Por que nós não deixamos Deus fazer da mesma forma que Ele fez com a gente? Por que nós não deixamos Deus fazer um risco no chão e fazer a pessoa passar por baixo, assim como Ele fez com a gente? Por que nós queremos poupar as pessoas de ter esse encontro? Porque Deus, Ele plantou essa semente dentro do nosso coração, e a primeira semente que Deus plantou dentro da nossa alma foi o amor, foi amar. É para você amar, porque Ele demonstrou com tudo isso, foi o seu amor pela humanidade. Embora Ele pudesse abrir mão disso, Ele poderia abrir mão de nós, mas Ele não abriu mão de nós. Ele poderia ter aberto mão de você, mas Ele não abriu mão. Ele decidiu, falou: é vontade minha, Pai, é vontade minha, que se cumpra a tua vontade. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, senão que se cumpra a tua palavra, que se cumpra a tua vontade. Então Ele decidiu passar por isso. Mas qual o propósito disso tudo? É o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho. Aí eu fui buscar, eu gosto de pesquisar, gosto de saber o significado da palavra. Quando se fala primogênito, quem que é o primogênito da sua casa? Irmã Vilma? A Ju. Quem que era o primogênito? O Lê. Qual é a responsabilidade do primogênito? O primogênito, ele herdava o direito de chefiar a família na morte do pai. Ou seja, ele comandava tudo. O primogênito, segundo, para assumir, tinha que ser digno. E ele perderia por causa da iniquidade. O primogênito pertencia a Deus, é como se fosse a primícia. É o primeiro, é oferecido para Deus. O que vem depois não significa que não pode ser consagrado a Deus. Mas o primeiro, ele tem tudo. Está tudo sobre ele. Glória a Deus. Ele recebeu uma porção dupla da herança. Isso é o primogênito. Isso é quando nós falamos do que é terreno. Por isso Deus exigiu dos filhos de Israel que fossem o primogênito fosse consagrado, o primogênito das cabras fosse consagrado, do cordeiro fosse consagrado. Tudo de primeiro ou de primeira era para o Senhor. Repete comigo: tudo que é de primeira é para o Senhor. E o que nós temos dado para Ele? De primeira, de segunda, de terceira, de quarta. O resto. Será que nós estamos entregando para Deus realmente aquilo que é o primeiro? A primícia? Porque o primogênito é isso. Agora, quando se fala em unigênito, se fala em único filho. Único. Nenhum outro ser humano foi criado, foi formado da forma como Jesus foi. Se a gente parar para a gente analisar um instantinho, vamos ver que a criança, para ser gerada, ela precisa de um homem e de uma mulher. E vai precisar dos óvulos da mulher e do esperma do homem. E os dois, dentro do óvulo, dentro da mulher, vai gerar uma criança. Agora, Jesus, ele não foi formado dessa maneira. Deus, ele precisava do útero de Maria, mas ele não precisava do José. Ele não precisou do José. Então, Jesus, a palavra de Deus diz assim que Maria estava na sua casa,
desposada por José, ou seja, ela estava prometida para José, ainda era noiva, ainda não se havia consumado o casamento, mas ela era pura, virgem diante de Deus, e ela recebeu uma visita do anjo, e o anjo disse para ela, chamou ela de bem-aventurada, ou seja, você foi a escolhida. E depois disso veio o Espírito Santo e plantou a semente dentro do útero dela. Então não houve relação entre homem e mulher. Foi Deus, o Espírito Santo de Deus, que plantou a semente dentro dela. Então essa criança foi gerada dentro do ventre de uma mãe, de uma mulher. Porém, ele veio de onde? Ele veio do céu, veio diretamente do céu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, ou seja, lá do céu, ele olhou, a Bíblia diz que ele dispensou, ele deixou o esplendor da sua glória para habitar dentro do ventre de uma menina de 16 anos. E a Bíblia diz que essa criança nasceu. Então, a ciência diz que o sangue que corre nas veias do filho, o sangue é do pai. A ciência é quem diz isso. Há muitas vidas, você vai questionar isso com as pessoas, elas vão dizer, não é isso, não, mas vamos por esse caminho hoje. Não vamos entrar numa discussão, mas vamos entrar por esse caminho. Que o sangue, como disse Nelson Ned, ele disse assim que o sangue é produzido pelo homem. O sangue que está na criança é o do homem. Quando se faz DNA, não se faz DNA para provar quem é mãe, mas se faz DNA para se provar quem é o pai. Então o DNA é muito para isso, para provar quem é o pai. Então pega-se uma gota do sangue, pega-se um fio de cabelo para provar que aquele menino ou aquela menina é filho daquele pai. Então aquela criança cresce, aquela criança amadurece. Aquela criança vive o tempo todo dizendo, o reino do meu pai, a casa do meu pai, o jeito do meu pai, ele anuncia as coisas do pai, o meu pai celestial, o meu pai, e o pai dele ali perto, o pai que criou, o pai que cuidou, o pai que zelou dele, que era José, que ensinou a profissão que ele aprendeu, estava ali do lado e ouvia. E ele vai junto dos homens importantes e disse, o meu pai, mas você está falando do seu pai não está isso aqui? Não, meu pai do céu, o pai que me enviou, aquele que me mandou aqui para cumprir um propósito, porque ele amou esse mundo, só que ele não amou hoje, 2022, ele amou lá atrás, no nascimento de Jesus Cristo. Naquela geração, naquela forma, ele amou o mundo, a sua criação, tudo que havia sobre a face da terra, ele amou de tal forma, o amor foi tão grande, que ele deu seu filho. Então vamos imaginar o amor de Deus, o tamanho desse amor. Se o amor é o sentimento que predispõe alguém a sempre desejar o bem do outro, Deus ele amou o mundo de tal forma que ele entregou o que ele tinha de mais precioso, o que nós não entregaríamos nunca. Ele entregou. E Jesus dizendo sempre o tempo todo, o meu Pai que me enviou, o meu Pai que me enviou. Mas chega no momento do sacrifício. Ele vai e prepara um banquete junto. Na última semana de Jesus pregou 17 sermões. E nós achamos que a gente pregando 2 vezes num dia, a gente prega muito. Na semana que ele foi crucificado, ele pregou até quinta-feira, 8 horas da noite, ele pregou de sábado até quinta, 17 sermões. Quantas igrejas poderiam estar ali ouvindo cada palavra? Então a palavra de Deus ela foi ministrada ali de uma forma gloriosa, mas para fechar, ele fecha com uma ceia. E a ceia naquela época era você sentar para comer, era um jantar. Então vamos preparar um cordeiro, e ele prepara o cordeiro é para quê? É para comer. E o sangue do cordeiro,
Sangue é para beber. Então, na ceia, ele começa a trazer uma explicação para aqueles homens que andavam junto com ele. Mas ele sempre dizia: eu vou para onde? Eu vou para o meu Pai. Eu vou voltar para o meu Pai. De lá eu vim, para lá eu vou. Então ele começa a explicar aos seus discípulos as formas, o jeito, como deveria ser. E ele fala assim: olha, quando ele pega o pão, ele diz assim: este é o meu corpo que é partido por vós. E ele parte o pão. Aí você olha assim e fala: mas como? Como que o seu corpo é o pão? E a gente pode quebrar o pão? A gente pode cortar o pão? Mas como é que eu posso ligar uma coisa? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. O pão é alimento, ou seja, eu sou o seu alimento. De hoje em diante, aquilo que vai alimentar a sua alma sou eu. Louvado seja Deus. Agora eu que vou tomar conta da sua vida. Eu vou para o meu Pai, porque indo para o meu Pai, eu ainda posso mandar para você o Consolador. E esse Consolador, ele vai trazer paz à sua alma. E ele vai te conduzir a caminhos vitoriosos. E ele vai te instruir. Esse Consolador é o Espírito Santo de Deus da promessa. Onde o profeta Joel, em 2:28, ele diz: descerá... como é que ele fala, meu Deus do céu? Joel 2:28, me ajuda. Deixa eu ver se eu acho rápido aqui. Oh Deus. Fugiu bem, hein? Oh Deus da glória. Oh Jesus Cristo. Abençoa, Pai. Louvado seja o teu nome. Oséias, Joel. Aqui achei. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz aqui que ele vai derramar do seu espírito sobre toda a carne. Eu vou para o Pai, e essa promessa há de se cumprir. E quando nós lemos ali o livro de Atos, diz a Bíblia que estavam todos reunidos no mesmo lugar. E a Bíblia diz que houve um alvoroço, e naquele alvoroço havia na cabeça das pessoas chamas como se fosse de fogo. E cada um começava a falar na sua própria língua. Ou seja, se existia japonês ali, é que não existia, mas estava falando na língua japonesa. Mas eles se entendiam, e desceu sobre eles a promessa de Deus. E Jesus disse para os seus discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Então tudo isso parte deste princípio, parte daquele momento da Santa Ceia. Eu sou o pão vivo que desceu do céu e partiu o pão e distribuiu entre eles. Ou seja, eu estou me dividindo por todos, eu estou morrendo por todos, eu estou me sacrificando por todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que eu estou me sacrificando por todos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, se você crê, você não vai perecer e ainda vai ter a vida eterna. Glória a Deus. Se você crê no Senhor e Salvador Jesus Cristo, você não perece e ainda vai ter a vida eterna. E depois ele pega o cálice. Esse cálice é o meu sangue que é derramado por vocês.
Então era somente um símbolo, mas esse símbolo olhava para o cordeiro que foi ali morto, para que eles pudessem se alimentar. Poderia dizer para aquele cordeiro, para aquele bichinho: hoje você foi o último que foi sacrificado para perdão do pecado do povo. A partir de hoje eu me sacrifico também por você. Louvado seja Deus. Nunca mais se ofereceu sacrifício de cordeiro, porque Jesus se fez cordeiro. Ele derramou o seu sangue por nós, de uma vez por todas. Então o que a gente observa hoje, depois da morte de Jesus, é todo mundo tentando apagar tudo que foi feito. Na China, por exemplo, é proibido pregar o Evangelho. Por que é proibido pregar o Evangelho? Como que algo que aconteceu há mais de 2000 anos atrás pode atrapalhar a cabeça de pessoas hoje? Sendo que esse Evangelho, ele não traz uma rebelião, ele não traz uma revolta, ele não traz morte, ele traz vida, ele não traz confusão, ele traz bênção. Ele faz com que as vidas fiquem bem, que as pessoas saiam da depressão, que as pessoas sejam curadas, libertas, transformadas por essa palavra. E as pessoas querem proibir de você falar desta palavra. O que passa na mente de um ser humano de dizer assim: olha, vamos esconder desde a morte de Jesus. Jesus foi ali crucificado, morto, sepultado. Ao terceiro dia a Bíblia diz que ele saiu do túmulo, e ele saiu e não houve quem impedisse ele de sair. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Ele saiu dali, não teve pedra que impedisse. O anjo do Senhor desceu, moveu a pedra, sai o Rei dos Reis vitorioso para a glória de Deus. Não tem quem impeça o agir de Deus. Os soldados que estavam juntos ficaram atônitos, ficaram tontos, sem saber o que estava acontecendo. Mas alguém foi até o Pilatos e disse para ele: aquele mentiroso, aquele enganador, ele disse que ao terceiro dia ressuscitaria. Então vamos colocar quem segure o túmulo para que ninguém roube. E depois disse que ele ressuscitou. Ou seja, depois da morte de Jesus, a cruz que ele foi crucificado, o manto que foi colocado sobre ele, o lençol que foi colocado sobre ele, os pregos que foram fixados na sua mão, tudo isso foi escondido. Escondido porque nos dias de hoje a gente poderia fazer o quê? Fazer DNA. Os cientistas e os arqueólogos são pessoas que eu entendo assim, pessoas que tem dentro do seu coração obstinação, desejo por encontrar as coisas antigas. E eu tinha em disquete é uma coisa muito antiga, viu? Hoje em dia a gente consegue arquivar tudo na memória de um celular, mas antigamente precisava de disquetes e disquetes e disquetes. Cientistas foram raspar os sangues que jorraram da crucificação, porque onde era colocada a cruz, no buraco, vertia o sangue da cruz de quem estava pendurado e ele escorria, e eles começaram a raspar o sangue do Gólgota, as marcas de sangue, e eles foram em cima do meio, e eles começaram a raspar gotas de sangue, porque o sangue fica ali marcado, ele não sai. E eles rasparam. E eles levaram para o microscópio. E no microscópio eles viram que aquele sangue ainda tinha vida. 2000 anos depois, eles rasparam uma gota de sangue. E naquele sangue, no microscópio, ainda tinha vida. Glória a Deus. Eu parei para analisar aquilo e disse assim: eu não tenho dúvidas de que era Jesus. Aleluia. Não tenho dúvida nenhuma de que era Ele. E este sangue de Jesus Cristo é que me purifica de todo pecado, de todo erro. E que a gente pode ter cometido os maiores erros e os mais absurdos do mundo, pelas suas pisaduras nós somos sarados.
Pelo teu sangue, nós somos purificados. A purificação, ela vem através do fogo, mas a nossa vem através do sangue. Se você quiser provar a peça de ouro, a peça de prata, você leva a fogo para ali derreter tudo, tirar todas as impurezas e ficar somente aquilo que é precioso. Mas no caso de Jesus, não. O sangue de Jesus Cristo nos purifica, nos limpa de todo pecado. Ele não somente nos limpa, mas como Ele deixa as nossas vestes alvas, como a neve, brancas como a lã. E Ele tira toda a mancha do nosso pecado. Todo o seu pecado é lavado pelo sangue do Cordeiro. Eu nunca ouvi falar, não sei se as irmãs podem dizer que alguém lava a roupa com sangue. Se você manchar a roupa de sangue, não sai aquela mancha. Você consegue tirar do molho de tomate, mas do sangue você não tira. Então fica ali manchado. Mas o sangue de Jesus Cristo purifica as nossas vidas e limpa as nossas vestes. Ou seja, você fica limpinho. Mas Ele disse para nós depois: agora não pratica mais as mesmas coisas, seja diferente daqui para frente. Amém? Seja diferente. Seja diferente dos outros. Eu fico imaginando, se no meu tempo, na escola era difícil, eu fico imaginando no tempo de vocês agora. Onde as coisas são muito mais fáceis. Nós, antigamente, nós tínhamos que ir com camisa da escola, calça da escola, sapato, tinha que ser no modelo que a escola queria. Era estilo quartel. E hoje eles concordam que vá sem uniforme. Não precisa estar uniformizado. Ou seja, uniforme significa uma coisa única, todo mundo no mesmo modelo. E quando se fala de outra forma, você fala assim, não, pode ser de qualquer jeito, ou seja, não tem uma identificação. Mas todo o povo, se a gente começa a observar o povo indo para a igreja no domingo, você vê, a partir das 5:30 da tarde, você vê um grande número de pessoas se dirigindo para a casa do Senhor. Não sabemos de que lado vai, a gente passa por pessoas e elas estão indo para a igreja, outras estão indo para a igreja, estão indo para a igreja, estão indo para a igreja. Você sabe que ali existe uma coisa uniforme, eles não estão no mesmo jeito, vestidos do mesmo jeito, mas você olha na mão de cada um, você vê uma Bíblia. Isso daqui é uma coisa que nos deixa únicos no mundo. As pessoas olham para nós com essa palavra na mão, falam que você é crente. Ela vai identificar você como um crente, como um cristão. Ó, você é crente. Somos crentes em Jesus Cristo para a glória de Deus. Então, se Jesus fez essa maravilha por nós, querido, por que nós não podemos também fazer algo em prol daquilo que é a sua palavra, o seu evangelho? Se Ele disse assim que Deus amou o mundo, Ele se entregou, Ele entregou a sua vida, e a gente para analisar. Você não está sozinho. Nós não estamos sós. Independente das circunstâncias, nós não estamos sós. Ele disse que eu não vou te deixar e nem vou te desamparar. Mas Ele sempre ensina para a gente: não deposita a sua confiança no homem, não deposita a sua confiança no dinheiro, não deposita a sua confiança nas coisas, deposita a sua confiança em mim. Eu gosto muito de assistir filmes e ver a mentalidade das pessoas. E eu assisti um filme ontem e ele mostra assim sobre a inteligência artificial que nós estamos vendo hoje vai ser a causa de danos lá na frente. Mas quem foi que criou isso? Foram eles. O computador, o maior computador do mundo, ele foi criado na década de 50. E nós achamos que o computador foi criado agora. Para nós é que chegou agora, ele já foi formado e criado faz tempo. Mas eles queriam, eu quero chegar nesse ponto para dizer para você,
É que o diabo, ele não tem o poder de fazer o que Deus fez. Nada. Ele não tem poder para fazer nada do que Deus fez. Então ele precisa partir de uma matéria. Porque Deus não. Deus, ele foi lá e disse assim: haja luz, e houve luz. Aí a terra era sem forma e vazia. Quem foi que formou a terra? Quando ele disse haja luz, houve luz. Quando diz haja o sol, a lua, ele foi criando. E quando ele formou o homem, ele foi lá do pó da terra e fez um. Aí fala assim: não, mas é só um boneco de barro. Aí ele foi lá e soprou as narinas de Adão, e aquela alma se tornou uma alma vivente. Ou seja, ele estava ali, ele já possuía alma, já possuía conhecimento, mas não tinha vida. E Deus foi lá e soprou sobre suas narinas a vida, e trouxe a vida. Então, Deus, ele parte desse princípio, dele tem o poder da criação. Ele pode criar meios, formas, ele pode fazer todas as coisas. Ele é a essência de tudo. Tudo parte dele, por ele, para que o nome dele seja glorificado. É mais ou menos isso. E o inimigo, ele não consegue fazer nada disso, ele não detém o mesmo poder. Então ele quer criar algo parecido. Você é inteligente. Repete comigo assim: eu sou inteligente. Mas com mais força, né? Eu sou inteligente. Não, de novo, eu sou inteligente. Eu sou inteligente. Eu sou inteligente. Amém? Eu sou inteligente. Deus dotou todos nós de inteligência. Nós não usamos tudo, porque se a gente quiser usar, tem bastante. Tem uma capacidade enorme de armazenamento. Né? Quem ouviu o meu irmão pregando aqui, a capacidade de lembrar das coisas pequenininhas, eu vou falar uma coisa monstruosa. Eu fui na casa dele, ele falando das coisas lá de 3 anos, quando ele tinha 3 anos de idade. E se ele tinha 3, eu tinha 1. Se você perguntar para mim as coisas que ele falou, eu não lembro de nada. Mas ele tem uma memória abençoada. E depois tem a vida profissional, e depois segue o evangelho, colocar a Bíblia dentro da cabeça, lembrar de versículos. Olha a capacidade. Não usou 2% ainda do que tem na mente. E Deus, ele formou tudo isso dentro de nós. Todos nós temos essa capacidade. Só que o diabo não tem. Então ele precisa criar meios. Então ele está fazendo assim: eu estou colocando no coração do homem o desejo de fazer máquina. Então esse computador aqui, eu tive um computador que ele tinha de memória 256 megabytes. Não dá nada. É a mesma coisa de você ter um carro a manivela. E você tem que colocar lenha dentro dele para queimar, para poder andar. É assim. Aí depois criaram a placa de 1 GB. Só que aí, dentro desse computador de 256, essa placa não servia, porque a placa mãe dele não tinha capacidade para suportar aquilo. Então aí você tinha que encontrar uma placa-mãe, aumentar a capacidade da placa-mãe para poder colocar aquela memória ali. E aumentar a memória dele. Aumentar para 1 GB. Hoje esse computador ele tem 230 GB. Significa 230 milhões para você arquivar e armazenar dentro dele. Mas agora eu comprei da China, e lógico que o que vem da China não funciona. Eu comprei um pendrive da China de 2 tera. O que significa isso? 2 trilhões de capacidade de armazenamento de memória. Só que aí eu espetei o pendrive no computador e o pendrive não funciona. Por quê? Porque é da China. É a capacidade. Então o diabo está aumentando a capacidade. Como essa capacidade é limitada nos números, mas eles não conseguem ir criando muita coisa. Então 2 trilhões de gigabytes é muita coisa. Você pode arquivar vídeos. Um vídeo vamos colocar de 1 hora, um vídeo que eu faço de pregação, dá quase 500 megabytes. Um vídeo.
Então você precisa, para arquivar o vídeo no computador, de um computador de 2 TB, que é muita coisa para você arquivar. A gravação só, ela fica limitada em 40 megabytes. Quando você transforma isso em vídeo, ele fica 500. E se você for armazenar tudo isso aqui, você estoura o computador, não aguenta, você vai ter que ficar trocando de computador. Então não há limites para isso. Então 2 TB, já tem computador de 2 TB, de 3 TB, porque eles precisam aumentar a capacidade. E estudando, eles descobriram a inteligência artificial. Ou seja, que lá no Japão eles chamam de robô. Lá no Japão eles chamam de robô. É um robô que eles estão buscando a forma humana. O que mais se aproxima do humano, mas só que ele precisa ter o quê? Uma convivência com o humano. Então, o seu celular, ele tem uma convivência com você. Então, tudo que você vê, tudo que você passeia, tudo que você viaja na internet, o seu celular é a sua identidade. Por onde você passou? Então, ele está tendo uma convivência com você, ele está mostrando para você os seus passos. Então ele está sabendo o que você gosta. Então eles criam uma inteligência artificial para coordenar o que você gosta. Para chegar e dizer para você, é hora de tomar o remédio. Vai dizer para você, é hora de acordar. Aí não tem aquela bolinha que eles estão vendendo agora, o Google vende, a Claro vende. Você coloca de um lado e fala assim, Google, apaga a luz. Bem? É inteligência artificial isso. Mas ela foi criada a partir do quê? A partir da convivência humana. Então quanto mais você usar, mais você vai alimentando ela, e ensinando e instruindo ela. Mas eu tenho certeza que tem mulher que gostaria de dizer assim, Google, vai lavar roupa. Vê se ele vai. Google, limpa a casa. Ele não vai limpar. Ele não vai fazer isso. Mas o que ele quer? Ele quer levar cativo a mente humana. Então, para se levar cativo a mente humana, cria-se uma inteligência artificial. E o povo, como é muito acomodado, começa a gostar das facilidades. E o inimigo, ele está criando isso, para quê? Para deixar as pessoas desapercebidas dos acontecimentos. Por exemplo, o Henrique, ele está com quantos anos? 13 anos. Quanto tempo faz que você não deita no colo da sua mãe? Faz um tempinho já, pelo jeito. Faz um tempo. E o que substitui o colo da mãe? Não tem, não existe, ninguém vai conseguir tirar essa intimidade. É isso que eu quero dizer para você. Ninguém vai conseguir tirar do seu coração essa intimidade com Deus, esse viver com Deus, esse estar com Deus, de abrir a Bíblia e ver Deus falando com a gente. A gente pode colocar o versículo de áudio para a gente ouvir, mas nada substitui você estar lendo a sua Bíblia. Ou seja, o mundo vai evoluir ainda mais até a volta de Jesus, mas nada vai substituir essa intimidade com Ele, nada vai substituir. Nada pode substituir. Tem a live, as pessoas estão se envolvendo na live, as pessoas estão querendo ficar distante da igreja, mas isso não substitui o fato de você estar presente na igreja. Holograma nada mais é do que você, hoje em dia, já existe lá nos Estados Unidos, onde as pessoas ligam para as outras. Nós estamos aqui no Brasil fazendo chamada de vídeo, lá eles estão fazendo de holograma. Ou seja, aparece a pessoa de pé conversando com a outra, ou sentado, e aparece a pessoa ali, enquanto você aparece para o outro, do jeito que você tiver.
Então as coisas estão ficando cada vez mais, mas nada substitui esse diálogo, o estarmos na casa do Senhor. Porque o que me trouxe cura, eu ouvi um pastor falar esses dias, ele falou: eu nunca vou parar de falar do amor de Deus, porque foi este evangelho, e foi essa forma que me salvou, que me curou. Então alguém vai dizer assim: nós estamos ultrapassados, mas foi essa maneira que Deus encontrou para me salvar. E é assim que eu quero ser até Jesus voltar. Não adianta as pessoas falarem: não, faz lá. Eu não vou fazer. Eu quero assim, presencial, chegar no Henrique e falar: aqui, me dê aqui um abraço, rapaz. E aqui, me dê aqui um abraço. Nada, isso não existe, o virtual, sabe? Não existe, amém? Esse toque assim, nada muda isso. Chegar e tocar assim, eu vou tocar virtualmente na minha esposa, não existe isso. Eu quero tocar, eu quero chegar e cumprimentar, dar um abraço assim, olha, glória a Deus, que bom que a irmã está aqui. E não é virtual não, é presencial, nós estamos aqui, louvado seja Deus por isso. Nada substitui. Eu não quero isso para mim. Eu não quero telefone para mim, para me ligar quando eu preciso. Há anos atrás, a minha sogra chegou e falou para mim assim: Misael, eu acho que você não gosta de trabalhar, porque a sua família precisa de um convênio. E eu disse para ela assim: quem falou que eu quero que a minha família fique doente? Você precisa de convênio quando a família fica doente. E você paga convênio. Paguei 2 anos de convênio para a Lídia e ela nunca teve uma crise. E ela tinha crises constantes de bronquite. Paguei convênio para ela, não adiantou nada. Quando eu parei de pagar, começou a crise. São essas coisas que as pessoas querem implantar em nós. Vão querer implantar o chip em mim, não vai. Eles vão querer controlar a sua vida, não, a minha não vai. Por quê? Porque Deus, Ele está dentro do meu coração, está dentro do seu coração. Ele disse: eu vou para o Pai e vou enviar o Consolador, e esse Consolador está aqui conosco nessa manhã. Bendito seja o nome do Senhor, não somente para consolar a nossa vida, mas para nos dar uma direção. Houve um preço pago, e esse preço que foi pago não foi virtual. Ele foi real, ele foi verdadeiro. Esse sangue foi derramado na cruz do Calvário, e esse sangue, ele vive até hoje para nos abençoar, para nos purificar e para nos limpar, e o nome dele ser glorificado sobre as nossas vidas. Para dizer para os meninos hoje: olha, você tem um futuro abençoado diante de Deus. E eu vou dizer para você não precisa cometer os mesmos erros que eu cometi. Você pode viver uma vida diferente. É só você entrar no caminho do Senhor antes do que eu entrei. Eu entrei com 29 anos. Alguém pode entrar com 13. Alguém pode entrar com 10. A Aninha, eu já presenciei 2, 3 vezes ela sentar na minha frente e falar: vô, Deus está falando no meu coração, vô, o que eu faço? Você pode escolher. Ou você vive essa vida diferente com Cristo, ou você vai viver a mesma coisa que os outros estão vivendo. Só que nós adultos, nós temos que olhar que aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente que decide servir a Deus na sua mocidade, a gente tem que agradecer a Deus por isso, e não ficar incentivando ele: você precisa sair, você precisa encontrar uma namorada. Não, você não precisa de nada disso, porque a Bíblia diz que a bênção vai correr atrás de você e vai te alcançar. Tudo aquilo que você tiver necessidade, Deus traz até você. Você não precisa correr atrás disso. Amém? O que nós precisamos é ser o centro da vontade de Deus, assim como Ele é o centro da nossa vontade. Nós precisamos fazer aquilo que é a vontade do Pai, porque tudo foi criado, formado por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Por meio dEle, para Ele, louvado seja Deus. Nós não estamos aqui para outra finalidade senão servir ao Deus Todo-Poderoso. Então vamos servir a Ele. Vamos abraçá-lo, vamos abraçar a sua causa. Qual é a sua causa? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Aí a gente fala assim: Senhor, eu preciso de saúde, eu preciso de ânimo, eu preciso, Senhor, de condições
para alcançar o coração das vidas. Senhor, como que eu vou fazer isso agora? Fazer isso com 30 anos é fácil. Fazer isso com 35 é fácil. Fazer isso com 20 é fácil. Você recomeçar com 58, a gente tem que olhar para Abraão, a gente tem que olhar para os patriarcas, a gente tem que olhar para os servos de Deus e dizer assim: olha, eles não desistiram. Billy Graham, com 90 e poucos anos, ainda ministrava. 90 e poucos anos. Um homem, para mim, eu acho assim que é um dos maiores evangelistas que eu já vi que passou pela terra. Um dos maiores. Um homem que conseguiu sentar na época da Guerra Fria entre União Soviética e Estados Unidos. O homem, ele sentou com o presidente dos Estados Unidos e sentou com o presidente da União Soviética. E o repórter perguntou para ele assim: o que o senhor acha dessa Guerra Fria? Ele disse assim: eu vejo dois meninos dentro de um cômodo com gasolina até a cintura, cada um com uma caixa de fósforo na mão. Os dois estão dentro do mesmo ambiente, com o mesmo fósforo, ameaçando o outro que, ó, eu vou acender, mas só que vai morrer tanto um quanto o outro. São meninos inconsequentes que não têm juízo na mente, porque acha que, eu vou apertar o botão aqui, o outro lá vai morrer, mas o outro não pode apertar o botão que vai trazer dano para você também. Então é uma pessoa assim que é o exemplo. Você vê que é uma pessoa que eu vi a história dele, e o velório dele foi como se fosse um presidente dos Estados Unidos. Ele sentou com Kennedy, ele sentou com Bush, o pai e o filho, ele sentou com Jimmy Carter, ele sentou com todos os presidentes dos Estados Unidos, Ronald Reagan, todos. Ele tinha livre acesso à Casa Branca nos Estados Unidos. E quando você olha para os Estados Unidos, um povo que durante um bom tempo, 60% da população era cristã. Abraham Lincoln era servo de Deus. Então você olha assim, esse povo, eles davam ouvidos para Deus. Hoje, o presidente que está lá, ele é comunista. Ele é totalmente de esquerda. Ele é totalmente contrário à vontade de Deus. Mas hoje, Billy Graham já partiu para a glória. Já não está mais lá. Tá? O Deus Todo-Poderoso, ele precisa ir tirando os seus, para que ele tem que fazer algo nessa terra. Então Deus, ele tem algo para realizar sobre as nossas vidas. E se aquele povo era tão temente a Deus, é um exemplo do povo passado, que os reis, eles diziam assim quando o profeta chegava: é de paz a sua vinda? Eles davam ouvidos para os profetas. E hoje, tem alguém dando ouvido para o profeta? O profeta está falando e o povo está andando para o que o profeta está falando. Olha, Jesus está voltando, o povo está, isso daí eu já ouvi há 20 anos atrás, ainda não voltou, mas olha quanta gente já foi. Se Jesus não está voltando para pegar o coletivo da igreja, ele está levando individual. Ele está recolhendo individualmente. A igreja está deixando de ser formada lá na glória? Não. Esses que partiram já estão na glória? A Bíblia diz que eles estão descansando. Ao soar da trombeta, o que vai acontecer? Os que morreram com Cristo subirão primeiro. Depois nós que estivermos vivos vamos encontrar com Jesus nos ares. É promessa de Deus para nós. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Vamos apresentar a Deus essa primeira parte, esta palavra. Que você entenda nessa manhã que o que Deus tem para você é grande, que o que Deus tem para a sua vida é maravilhoso. E o nome dele sobre você será glorificado.
Amém? Entenda que Ele tem poder para curar, para libertar, para transformar, para edificar, para construir. Só que Deus, Ele não fala de matéria, Ele fala de pessoas, Ele fala de você, Ele fala dos seus sentimentos. Ele fala que Ele tem o poder para reconstruir, devolver para você o ânimo para que você possa viver. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós, Senhor amado, colocamos diante da Tua presença, Senhor amado, os nossos corações. Somos gratos, ó Deus, pela Tua palavra, Senhor amado, onde o Senhor diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que o Senhor enviou o Seu único Filho para dar a vida por nós, Pai, para a purificação dos nossos erros, para perdão dos nossos pecados, para a bênção, Senhor amado, e para nos garantir uma vida eterna, porque diz também a Tua palavra, que se há, Senhor amado, com o coração que se crê, e com a boca que se faz confissão, Senhor amado, para alcançarmos a vida eterna. Então todas as vidas precisam passar por esse processo, crer no seu coração, e confessar com a sua boca, que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, e que veio para, Senhor, nos abençoar. Pai amado, diante da Tua presença somos gratos, ó Pai. Somos gratos pela Tua palavra, sou grato pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário, pela forma como foi, Pai. Morte de cruz, Senhor, porque para eles ali, Senhor amado, eles estavam condenando alguém, Pai, e a cruz era, Senhor amado, para ladrões, salteadores, era para assassinos, era para pessoas que cometiam erros, Senhor amado, mas o Senhor se fez pecador por nós, Pai amado, para aniquilar toda a sentença do inimigo através das nossas vidas, Pai. E eu te louvo, Senhor amado, por esse sacrifício. Eu bendigo o Teu nome e eu te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.